O nome de Gaza, como uma região situada no sudoeste do atual Estado de Israel, é mencionado pela primeira vez nos registros militares de Tutmés III, faraó do Egito, no século XV antes da Era Comum. Nas fontes neo-assírias, refletindo o final do período filisteu, era conhecida a região como Hazat. Nas línguas semíticas, o significado do nome da cidade é feroz ou forte. O nome hebraico da cidade é Asa. Habitada pelo menos desde o século XV antes da Era Comum, Gaza foi dominada por diferentes povos e impérios ao longo da sua história. Os filisteus fizeram dela parte do seu território depois que os antigos egípcios a governaram por quase 350 anos. Sob o Império Romano, Gaza viveu uma paz relativa e o seu porto floresceu. Em 635, depois da Era Comum, tornou-se a primeira cidade da Palestina a ser conquistada pelo exército muçulmano Rashidun, e rapidamente se tornou um centro da lei islâmica. No entanto, quando os cruzados invadiram o local, a partir do ano de 1099, Gaza estava em ruínas. Nos séculos posteriores, a região passou por diversas dificuldades, desde ataques mongóis a inundações e gafanhotos, reduzindo a uma vila no século XVI, quando foi incorporada ao Império Otomano. Durante a primeira metade do domínio otomano, a dinastia Ridvan controlou Gaza e, sob ela, a cidade passou por uma era de grande comércio e paz. O município de Gaza, a moderna capital do território, foi fundado em 1893. Gaza caiu nas mãos das forças britânicas durante a Primeira Guerra Mundial, tornando-se parte do mandato britânico da Palestina. Como resultado da Guerra Árabe-Israelense de 1948, o Egito administrou o recém-formado território da Faixa de Gaza e diversas melhorias foram realizadas na cidade. Gaza foi ocupada por Israel na Guerra dos Seis Dias, em 1967, e em 1993, a cidade foi transferida para a recém-criada Autoridade Nacional Palestina. Nos meses que se seguiram às eleições de 2006, eclodiu um conflito armado entre as facções políticas palestinas do Fatah e do Hamas, resultando na tomada do poder por este último em Gaza. Há várias passagens bíblicas que mencionam Gaza e seus arredores, o que aparentemente constitui grande parte do que hoje chamamos Faixa de Gaza. E com o andamento das campanhas militares envolvendo Israel e o Hamas, é natural que muitas pessoas, mais uma vez, busquem ver nestas passagens alguma referência profética aos dias que estamos vivendo, em seu afã de descobrir algo sobre o fim dos tempos ou coisa parecida. Para que então possamos ver se isto é de fato assim, é importante estudarmos, pelo menos as passagens mais importantes e que de alguma forma mencionem um conflito ou guerra envolvendo Gaza e qualquer outra nação. Vejamos, por exemplo, a passagem de Amós 1, verso 7, onde lemos: Por isso porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios. Apesar do texto ser curto, parece muito convincente, não é mesmo? Afinal, não podemos deixar de ver aqui um cenário de destruição como o que temos visto justamente em Gaza, com seus prédios e construções ruindo sob o pesado bombardeio israelense. Bem, entretanto, não muito depressa, cabe uma análise aqui.
O profeta Amós teria redigido seu livro entre 760 e 755 antes da Era Comum. E esta passagem alude a um evento mencionado em 2 Crônicas 21, 16 a 17. Na época de Ioram, ou Jorão, rei de Judá, os filisteus aliaram-se aos árabes da Arábia Pétrea. Invadiram o reino de Judá e levaram os judeus cativos, entregando-os nas mãos dos edomitas, seus arqui-inimigos. O resultado desta infame invasão e a paga que os filisteus receberiam encontra-se relatada também pelo profeta Joel, capítulo 3, verso 3 a 7. Amós 1, verso 7, menciona que as cidades de Ashkelon, Ashdod e Ecrom também seriam punidas, sendo que seus habitantes seriam dali desraigados. Cabe lembrar que estas 3 cidades, nos dias de hoje, fazem parte do Estado de Israel, Ashkelon, Ashdod e Ecrom. Porém, na época do profeta, eram centros filisteus. Logo, não faz sentido atribuir esta passagem aos eventos do atual conflito. Isto é absolutamente desleal com o sentido verdadeiro da narrativa. Zacarias 9, verso 5 diz: Ashkelon o verá e temerá, também Gaza, e terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança será confundida, e o rei de Gaza perecerá, e Ashkelon não será habitada. Esta passagem de Zacarias trata-se da conquista de Gaza por Alexandre Magno em 332 antes da Era Comum, isto depois de um cerco de 5 meses. Esta foi uma das mais difíceis campanhas do exército greco-macedônico no território do Oriente Médio. O historiador Arriano da Nicomédia nos traz um relato importante e detalhado sobre a conquista de Alexandre. Por isso, precisamente o profeta Zacarias diz: Ashkelon o verá e o temerá. Isto é, veria Alexandre às suas portas. E mais, diz que não seria mais habitada. Lembrando, naqueles dias, Ashkelon era uma das 5 capitais dos filisteus. Só que hoje é cidade israelense, uma grande cidade com cerca de 150 mil habitantes. O rei de Gaza, mencionado pelo profeta, é Batis, um eunuco persa que reinou sobre a cidade sob o Império Aquemênida. Ou seja, este texto de Zacarias 9:5 já se cumpriu e não tem absolutamente nada a ver com o atual conflito. Sofonias 2:4 diz: Porque Gaza será desamparada e Ashkelon assolada. Ashdod ao meio-dia será expelida e Ecrom será desarraigada. Zefania, ou Sofonias, profetizou entre os anos de 640 e 609 antes da Era Comum. E quando escreveu seu livro, Gaza, Ashkelon, Ashdod e Ecrom faziam parte do domínio filisteu na região. As ameaças que encontramos no texto e que alguns podem ver como menção ou alusão ao conflito atual não passam de conjecturas infundadas e de uma pobre exegese. Mais uma vez, convém lembrar que Ashkelon, Ashdod e Ecrom figuram na lista de destruição registrada nesse texto. E se o mesmo fizer alusão sobre o atual conflito, também estas cidades que agora são israelenses deveriam ser totalmente eliminadas, destruídas e desocupadas. Porém, elas continuam como cidades israelenses e cheias de pessoas. Via de regra, como vimos, sempre que Gaza é mencionada nos textos proféticos, Ashkelon e Ashdod também são. Gaza hoje é território palestino, mas Ashkelon e Ashdod certamente não são. O que o profeta aqui antevê é a conquista de toda aquela região dos filisteus pelos novos senhores do Império Neobabilônico,
coisa que já ocorreu há cerca de 2.600 anos e nada tem a ver com os dias atuais. É lamentável que pessoas queiram forçar textos a fim de usá-los para criar expectativas alienadas e além das Escrituras.